Boa noite, doutor. Comprei um bem 48 vezes, paguei apenas 4. O prazo de prescrição passa a contar de quando? Desde já agradeço o seu retorno. Isso é muito importante, Paulinho. Eu já fiz a introdução falando do prazo de prescrição, né? Falando da prescrição para as pessoas saberem o que é a prescrição. Falei, inclusive, o histórico da prescrição, né? Tem muita gente que não conhece isso, tem muita gente que tem raiva também porque eu falo da prescrição, tá? Então, vou dar o bizu completo aqui da prescrição para você entender, tá certo? Então, como funciona a prescrição? Então, a prescrição é aquela coisa que faz perder um direito do credor. Veja só, o credor ele tem um prazo para tomar alguma atitude contra você, conforme eu já falei, tá certo? Tudo tem prazo no direito, tá? Então, antes da prescrição, o credor ele pode sujar o seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, ele pode lá negativar o seu nome, ele pode protestar a dívida, ele pode entrar com uma ação judicial, enfim, ele pode exercer diversos direitos que ele tem, tá certo? Aí, decorrido o prazo da prescrição, ele perde esse direito. Qual direito? Ele perde o direito de cobrar a dívida, tá certo? A dívida não acaba, o que acaba é a pretensão que ele tem. Ele tem uma pretensão de receber aquele dinheiro de volta e a prescrição ataca esse direito dele, prescreve esse direito dele, tá? Então, como é que conta esse prazo, doutor? Primeiro eu vou falar dos prazos, os prazos mais comuns. Olha, tem dívida que prescreve em 1 ano, tem dívida que prescreve em 3, tem dívida que prescreve em 5, tá certo? Prescreve 1 ano, dá um exemplo, doutor, o direito de você cobrar do seguro, sabe, seguro de carro, quando tem algum problema com o seguro, você tem 1 ano só para cobrar, um prazo muito curto, né? Prescreve em 3 anos, o que eu lembro agora de cabeça? Locação, tá certo? A locação prescreve em 3 anos. Você locou um imóvel e não pagou, então prescreve o direito do credor de cobrar aquele direito, a pretensão dele acaba no prazo de 3 anos. E as dívidas mais comuns, a dívida de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, ela prescreve no prazo de 5 anos, né? E como é que conta esse prazo, doutor? Então vamos lá, vamos contar aqui o prazo bem direitinho para você, tá? Então você conta ele corrido, você vai correndo o prazo, tá certo? Então olha só, vamos supor que o prazo começou, a dívida venceu dia 1º de janeiro de 2010 e prescreve em 5 anos. Então você vai contando aqui diretão. Aqui deu dia 2 de janeiro de 2015, prescreveu a dívida, tá certo? Aí, a partir do momento que prescreveu, amigo, o credor não pode mais protestar o seu nome, ele não pode negativar, não pode entrar com uma ação judicial. A única coisa que resta para ele é cobrar de forma amigável, tá? Aquele cara que liga para você e te cobra, que manda uma cartinha, mas também não pode te jogar numa situação ridícula, tá? Te perturbar demais, tá certo? Ele pode cobrar, mas de forma humana, tá certo? Porque eu disse para você que a dívida não acaba é a pretensão dele, tá certo? Mas acontece uma coisa que você tem que estar muito atento. Aí você está contando aquele prazo aqui, está caminhando, chegou bem aqui, o credor protestou a dívida. O que acontece? Ele joga para a casa inicial essa contagem, tá? Esse protesto só pode acontecer uma vez, aí depois corre normal. Ou seja, se ele protestou no último dia do prazo, dobrou o prazo, tá? Então você vai contar aquele prazo da data do protesto, você conta mais 5 anos. A diferença é essa, tá? Se ele entrou com uma ação judicial, aí interrompe a prescrição, ela fica suspenso, tá? Suspende a prescrição e o processo prescreve, amigo, mas a contagem não é dessa forma, a contagem até de 1 ano é mais curta, mas tem que acontecer determinados fatos, é uma coisa mais complexa que eu terei dificuldade aqui de explicar para as pessoas leigas, tá? Mas acontece também e tem essa esperança para você, tá bom? E agora, na situação do Paulino aqui, que ele tem prestações. Quando é que vence a prestação? A regra é o quê? Que a prestação, ela vence cada uma numa data, não é certo? Então você tem que ver que às vezes tem contrato também, tem contrato que diz o quê? Se acaso não pagar uma prestação, as vincendas, ou seja, as que vão vencer, prescrevem todas e junta tudo. Então, a partir daquele momento, começa a correr a prescrição. Se não tiver um contrato que não diz nada disso, cada prestação prescreve naquele momento ali, tá certo? Então você tem que estar atento aí no seu direito e o melhor lugar para você ficar atento é aqui, não é isso? Então se inscreva aqui no canal. Então vamos lá.